Boa tarde, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês, amém? Meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo aqui porque sempre que eu vejo algo bom, algo enriquecedor, que faz todos nós evoluirmos na fé e no conhecimento, eu gosto de estar publicando. Seja em vídeos, seja em textos, conforme vocês acompanham no meu canal. Então hoje eu estou fazendo algumas leituras e achei algo legal para compartilhar com vocês. Algo que eu já sei, mas às vezes tem muitos irmãos que precisam ouvir e saber isso. Que seria a questão de que existem inúmeras formas de que nosso Deus fala com a gente. Então existe revelações geral, que é através de coisas criadas por Deus. O que seria isso, uma forma geral de revelações, coisas criadas por Deus? Quantas vezes nós não estamos chateados, aborrecidos? Eu, particularmente, muitas vezes eu me sento debaixo ali do meu pé de caju e fico meditando, fico observando as coisas, porque não é sempre, irmãos, que a gente está em harmonia, né? Não é sempre que a gente está bem, né? Então, qual é essa forma de revelação que muitas vezes Deus nos mostra? E conforme aqui estou mencionando comigo, então muitas vezes eu estou sentado ali na sombra, meditando, me questionando sobre o dia a dia, as coisas, né? E uma das revelações das coisas criadas por Deus, da forma que Ele procura mostrar para você a existência dele, é que muitas vezes eu estou sentado e de repente chegam-se aves, pássaros, com um canto tão bonito, que te confesso, irmãos, que quando eu começo a escutar aquele canto, é quando eu percebo a existência de Deus, as maravilhas das coisas criadas por Deus, e que de alguma forma Ele está ali me mostrando a criação divina dele e me leva a questionar por que eu me aborrecer, por que eu ficar triste. Se naquele momento você está vendo a alegria, a felicidade de uma criação divina, né? Então é um exemplo, tá? É um exemplo. Às vezes eu saio a caminhar, tanto de a pé ou tanto de bike, ou até às vezes de moto. E muitas são as vezes que você sai pensando, como sempre, né? A vida da gente é um constante tormento de pensamentos, né? De preocupações. E eu tenho certeza que não só eu, mas muitos
irmãos, quem já teve a oportunidade de manhã, logo cedo, sair às vezes para trabalhar e poder ver o nascer do sol? Então é outra forma de que é revelado a existência de Deus nas nossas vidas. Quando a gente vê o nascer de um sol, a gente vê a maravilha que é o iniciar daquele dia. E com isso nos trazem a esperança de que aquele dia vai ser bom, vai ser maravilhoso. Outra coisa que é mostrado a revelação de Deus nas nossas vidas é através das escrituras, de leituras. Tanto é, meus irmãos, que nesse momento, vou até pegar a câmera aqui para mostrar para vocês. Olha como está minha mesa, ó. Tá vendo? Minha mesa está repleta de leitura, das coisas que eu venho lendo, das coisas que eu venho aprendendo. Aí eu venho aqui e compartilho o que eu aprendo, compartilho as minhas leituras com vocês, tá bom? E fico muito contente disso. Então essa é uma outra forma de revelação que Deus tem com a gente. Que nem aqui na leitura, nas escrituras, né? Você quer ver algo interessante? Ó? Em João, capítulo 5, versículo 39, nos fala assim, ó: pesquisai as escrituras, porque pensais que por meio delas terei a vida eterna, e estas mesmas são as que te dão testemunhas de mim. Então você vê, é muitas das formas, das coisas que eu tenho feito, é pesquisar as leituras de escrituras. E te confesso, meus irmãos, isso tem me feito muito, muito bem. Me ensinado muito, me esclarecido muito a mente. Então a Bíblia, as escrituras que é inspirada por Deus, ela é a fonte, é a chave que se abre muitas portas, muitos caminhos. Então basta a gente ter um tempo e se dedicar. A gente não pode nunca dizer assim, mas hoje não dá porque hoje eu estou cansado, hoje eu estou atarefado, hoje eu estou atribulado. E vamos deixando a palavra de Deus, vamos deixando o nosso Senhor para a segunda possibilidades. Sendo que, na verdade, nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, acima de tudo. Muitas vezes a nossa vida fica brecada, fica presa por atitudes simples, por atitudes pequenas como essa, em que não colocamos o nosso Senhor Jesus Cristo em primeiro lugar. Colocamos coisas tão banais, sem necessidades, em primeiro lugar, seja trabalho, seja lazer, seja distração. E nos esquecemos muitas vezes de quem nos proporciona tudo isso. Lazer, trabalho, família, quem nos proporciona. Então é isso que devemos nos preocupar. E também fala aqui, ó, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17, que fala assim, ó: tu, porém, continuas nas coisas que aprendestes e ficastes persuadido a crer, sabendo de que pessoas as aprendestes, e que desde a infância tens conhecido os escritos sagrados que te podem, fazer sábio para a salvação,
por intermédio da fé, em conexão com Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então tá aí, meus irmãos, é o que eu venho dizendo para vocês. A Bíblia, as Escrituras, elas nos ensinam muita coisa. Não é igual quando você começa a frequentar uma escola, aí você aprende português, aprende matemática, aprende idiomas, dentre outras coisas, né, na escola. Só que com o decorrer do tempo, quando você não as pratica, você acaba esquecendo. Eu, quando eu era mais novo, antes de eu terminar meu segundo grau, eu conseguia fazer equações de segundo grau, da qual usa uma folha e meia do caderno para se fazer uma equação. Eu conseguia fazer em 10 linhas, 8 linhas. Eu já vinha montando a equação e já trazendo resultados. A professora, na época de matemática, ela ficava até surpresa. Ela falava, como que você consegue resumir uma equação de segundo grau dessa forma? E o resultado a resposta é o que tem que dar na equação. Só que, como eu disse, a gente fica sem fazer, fica sem estudar aquilo, a gente acaba deixando, vai se perdendo no esquecimento. Então hoje eu não sei nem como que começa uma equação. Não faço ideia nem como se começa. Mas ao contrário disso, meus irmãos, que eu posso dizer para você, quando a gente aprende o que está aqui, ó, isso é para sempre. Isso é para sempre. Quando a gente aprende o que está nas Escrituras, fica tão guardado em nós, dentro da gente, o aprendizado, o conhecimento, fica tão guardado, é algo tão forte, algo tão sério, as Escrituras de Deus, que quando a gente vai cometer algo errado, fazer alguma atitude incorreta, automaticamente o nosso cérebro, o nosso consciente já responde para nós. Já fala, olha, você está cometendo erro. Você está cometendo pecado. E isso nada mais é do que o nosso instrutor, o Espírito Santo, falando com a gente, nos mostrando, nos apontando. Por isso que existe aqui muitas formas de revelação. E como eu disse, as revelações através das coisas criadas por Deus. Aqui eu estou mencionando as revelações através das Escrituras. E também existe as revelações através de relacionamentos felizes entre amigos e membros da família. O que seria isso? Deus usa aquela pessoa querida, que é temente a Ele. Deus usa aquela pessoa, muitas vezes, para te orientar, para te dar uma palavra amiga, para te dar um conselho correto. Quantas vezes nós não ouvimos um conselho de um membro da família, de um pai, de uma mãe, e em que depois
que ouvimos o conselho e colocamos o conselho em prática, passa-se um tempo, nos livramos de alguma coisa e nos lembramos que fulano falou, nossa, bem que fulano me orientou, ainda bem que eu ouvi. Se não fosse fulano ter me orientado, eu estava perdido hoje. Eu estava machucado hoje. Então são inúmeras formas que o nosso Senhor Jeová usa para se revelar com a gente. Mas para isso também nós temos que estar aptos no conhecimento das Escrituras, para não sermos enganados, para termos a certeza de que estamos ouvindo uma orientação, uma revelação vindas dos céus, vindas de Deus mesmo, né, na vida da gente. Tem também, por intermédio da sua revelação última e perfeita, pessoas de Jesus Cristo. Então, são pessoas que pregam a palavra de Deus, são pastores, são servos verdadeiros de Deus, que de alguma forma ele está ali pregando, fazendo o seu culto e passando a palavra verdadeira de Deus para os seus fiéis. Então também é uma forma que Deus usa para passar a sua revelação. Então, meus irmãos, eu optei em fazer esse vídeo hoje para vocês falando sobre isso, mostrando para vocês que existem muitas formas de buscarmos orientação, de buscarmos a Deus. É que nem hoje pela manhã, logo que eu iniciei as minhas leituras matinais, que eu sempre começo por volta das 4, 5 horas da manhã, sempre começo esse horário, eu não estava bem, psicologicamente eu não estava bem, por causa de uma situação conjugal, então eu não estava bem, e comecei as minhas leituras, e foi uma resposta vinda do céu tão rápido para mim, tão rápido, que eu confesso para vocês, meus irmãos, não deu tempo de sair o sol, porque 5 horas da manhã, aqui na onde eu moro, ainda está escuro. Então, foi uma resposta tão grande de Deus que me enviou para mim, que te confesso, não deu tempo de o sol sair, eu já estava bem. Eu já estava bem. Então a vida da gente, irmãos, é isso. A vida da gente é repleta de pensamentos. Pensamentos bons? Tem. Pensamentos de crescimento? Tem. De evolução? Tem. Só que a maioria das vezes, infelizmente, o que nos cerca são pensamentos fúteis. São pensamentos negativos. São pensamentos que nos desmotivam, nos desanimam. Então é por isso que nós devemos sempre estarmos alimentados com a palavra de Deus, para que toda vez que esses pensamentos fúteis, esses pensamentos que o manipulador coloca sobre a nossa mente, não surja efeito. Porque analisa comigo, meus irmãos, quantas pessoas que eram firmes, que eram fortes com Deus,
na palavra, e às vezes por um deslize, uma brecha, ele colocou tudo a perder. Às vezes anos de doutrina, anos de preparação, colocou tudo a perder. Porque o fato de nós nos apegarmos com a palavra de Deus, o fato de nós seguirmos a palavra de Deus, não quer dizer que nós vamos cair. Não quer dizer. O manipulador, ele é estratégico. Ele é forte. E ele tenta de todas as formas te derrubar. De todas as formas te distanciar de Deus. É este o propósito dele aqui na Terra. É reunir o máximo de almas pro lado dele. Pro lado dele. Por isso que hoje eu falo por experiência. Eu falo por experiência. Às vezes eu publico, irmãos, uma mensagem no meu canal e dá lá 200, 300, 500 visualizações. Então você vê palavras de Deus, palavras para ajudar, palavras para levantar a fé da pessoa, para ensinar para as pessoas. Então, às vezes, dá isso, 300, 500 visualizações. Aí você vê, às vezes, no YouTube, publicações, vamos dizer, tolas, publicações que geram revoltas, que geram intrigas, que geram polêmicas. Aí você vai lá, você vê que deu 50 mil, que deu 100 mil, que deu 300 mil visualizações. Então este é o trabalho do manipulador. Este é o trabalho do diabo. É manipular as pessoas para discórdia, para intriga, para inveja, para ganância. É esse o trabalho do manipulador. Então, meus irmãos, nós devemos nos atentar a isso. Devemos nos atentar a isso. Então vocês veem, eu leio a Bíblia, eu estudo livros, eu vejo publicações, e muitas vezes quando eu vejo publicações de outras pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo trabalho que eu faço, que é levar o nome de Deus, que é levar a palavra de Deus para quem quer conhecer, para quem quer ouvir, para quem quer ler. E quando eu vejo, eu printo ou eu anoto a passagem bíblica, leio, pesquiso para ver se aquilo ali é verdadeiro, se não é manipulado, porque tem pessoas que manipulam, infelizmente, a palavra de Deus, elas manipulam para tirar proveito, porque o manipulador, ele sabe aonde mexer, aonde pegar a pessoa, ele sabe das necessidades. Então eu anoto, eu pesquiso, eu leio, e se eu vejo que aquilo existe um fundamento, se é verídico, se é real, eu também venho aqui e publico e levo para vocês. E eu tenho certeza que isso tem sido muito bom para muitas pessoas que seguem o meu canal, Tá bom? Meus irmãos, obrigado para quem acompanhou meu vídeo até aqui.
Que nosso Senhor Jeová abençoe a vossa vida, o vosso lar, os proteja e os guarde das armadilhas que o inimigo de alguma forma vai tentar colocar nas nossas vidas. Que tenhamos sabedoria para conseguirmos nos livrar de todas as armadilhas que Ele há de colocar em nossas vidas. Amém? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.